Bom dia, meus amados e preciosos ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. Desejando a todos vocês que acompanham nossas programações uma bênção especial da presença do nosso Deus para a sua vida. E nada melhor para nós do que um Deus abençoe. Nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Uma mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era, em 1965, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos das Américas. A mensagem casamento e divórcio, pregada pelo profeta, ela não tira nada fora da Bíblia, nem coloca nada que não esteja dentro da Bíblia. Agora, a mensagem casamento e divórcio, pregada e interpretada por muitos pregadores, tem causado mais dano do que benefício. Tem causado mais destruição do que união. Eu estava meditando sobre dois grandes personagens na Bíblia, muito conhecidos, personagens que todos os pregadores gostam de falar sobre eles. Um chama-se Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era, que é a era de Éfeso, apóstolo e profeta. Ele era dotado desses três ofícios. Ele era mensageiro, ele era apóstolo e ele era profeta. E o outro se refere ao nosso pai da fé, o Abraão. Esses dois personagens são muito usados nas pregações de muitos pregadores. Se você pegar o que Paulo prega sobre casamento, embora Paulo nunca foi casado, ele nunca teve uma esposa, ele nunca esteve em um cartório para se casar, mas Abraão não, Abraão se casou. Abraão teve 3 casamentos, embora muitos não concordam com o que eu falo. O primeiro casamento de Abraão não foi com Sara. A primeira esposa de Abraão, por assim dizendo, Sara não foi o único casamento com quem Abraão se casou. Ele casa com Sara,
com Agar e com Quentura. Eles falam, não, mas ele não casou com Agar, ele só teve um filho com ela. Casamento fala de união. Ele teve uma união fora do matrimônio com Agar. Isso não isenta ele de ter sido marido de Agar. Aí vem Paulo e diz que o marido seja, que o homem seja marido de uma só mulher. Embora a terceira que Abraão teve, Quentura, ele já era um viúvo. Mas ele teve uma segunda com Sara viva ainda. Que o marido seja marido, que o homem seja marido de uma só mulher, a menos que seja por viuvez. Ah, mas aquilo ali foi propósito de Deus. Sim, não estou dizendo que não é propósito de Deus. Quer dizer que um homem ter uma mulher só também não é um propósito de Deus? Sim. E Paulo não só enfatiza que o homem seja marido de uma só mulher, mas também, lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, ele fala sobre casamento novamente. É a escritura que todos os ministros, todos os pastores, ministro não pastor, porque quem faz casamento é pastor. O evangelista é ministro, mas ele não faz casamento. O casamento é responsabilidade do pastor. O padre faz casamento. E no versículo 29 de aos Efésios capítulo 5, Paulo fala: vós marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, morreu por ela. Parece um contraste entre Paulo e Abraão. Abraão não fez isso. Abraão não teve uma só mulher, como Paulo fala lá no princípio, marido de uma só mulher. E Abraão não entregou a sua vida para defender Sara. Ele usou Sara para defender a sua vida. Ele entregou Sara a Abimeleque para que a sua vida fosse poupada, sem ser ameaçado. Aqui que está o segredo. Abraão não estava sofrendo nenhuma ameaça. Se ele chegasse e falasse para Abimeleque, para os homens de Abimeleque, que eles eram um casal, Abimeleque ia respeitar, porque Abimeleque era um crente. Mas a covardia do homem fora do programa de Deus. Ele esqueceu. E ele não se entregou em defesa de Sara. Ele entregou Sara para defender a sua pele. Mas não foi só desta vez. Não foi desta vez. Só desta vez. Lá no Egito ele fez a mesma coisa. Primeiro foi no Egito, segundo foi com Abimeleque. Quando ele disse que Sara era sua irmã. Por duas vezes, Abraão entregou Sara ao inimigo. Duas vezes. Embora ainda não era Sara, era Sarai. Lá no primeiro equívoco de Abraão, ela ainda era Sarai e ele era Abrão.
Lá para Abimeleque, no segundo episódio, ela já era Sara e ele já era Abraão. Ambos já tinham seus nomes mudados, trocados. E no parágrafo 64, quando eu disse que a mensagem casamento e divórcio pregada hoje, ela está provocando mais destruição do que união. E o profeta fala no parágrafo 64 da mensagem casamento e divórcio, pregado em 1965, ele, olha, já no ano que ele partiu, que ele saiu de cena. No parágrafo 64 ele diz assim: nós temos também dois ensinamentos sobre este casamento e divórcio. Nós temos dois ensinamentos sobre casamento e divórcio. Agora, que o nosso Senhor tem aberto o mistério dos 7 selos de sua palavra para nós neste último dia. Ora, para muitos de vocês pode ser que isto seja grego. Grego, por que ele está usando essa frase? Grego. Não estou entendendo. Quando alguém fala algo para você e você não entende, fala, você está falando grego. Por quê? Porque eu não entendo a língua grega. Por isso o Mombrano está dizendo assim, para muitos pode ser grego. Porém, a minha igreja compreende. Para muitos, este assunto pode ser grego. Eles não entendem, eles não compreendem. Mas a minha igreja compreende, entende? A minha igreja. Qual era a igreja do Mombrano? Mombrano nunca teve uma igreja no Brasil. A mensagem que ele pregou veio para os brasileiros. Mas o Mombrano não teve uma igreja no Brasil. Bem que, quando vocês ouviram sobre as visões e o que aconteceu, e a pergunta é, uma pergunta bíblica, fomos convidados aqui, crendo que há uma resposta verdadeira para todo este segredo escondido, que tem estado escondido desde a fundação do mundo. E as profecias bíblicas dizem que neste dia esses segredos seriam cumpridos. Apocalipse 10:7. Casamento e divórcio era um dos mistérios, dos segredos de Deus, dos 7 selos. Está contido dentro dos mistérios de Apocalipse 10:7. E somente podiam ser revelados, ensinados pelo 7º anjo, pelo mensageiro de Apocalipse 10:7. João viu isso, casamento e divórcio. Mas o que foi dito a João? Não escreva. João viu todos os mistérios do Apocalipse, mas não lhes foi permitido escrever. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o mensageiro
de Laodiceia. O mensageiro de Laodiceia. Bom, se ele é o mensageiro de Laodiceia, e nós pregamos e ensinamos que nós estamos fora de Laodiceia, então ele não é nosso mensageiro? Se cumprirá o segredo de Deus, e esta é a última era, a qual é Laodiceia. Se nós estamos fora de Laodiceia, se nós já ultrapassamos Laodiceia, se nós já não somos mais laodiceanos, então não há mais mistério a ser revelado para nós. Todos os mistérios foram revelados. Porque agora vamos esperar doutores em divindade, espectadores, professores, teólogos da mensagem, para revelar os segredos que estão dentro dos 7 selos. Se era para ser revelado em Laodiceia, e nós não estamos mais em Laodiceia. No parágrafo 66, notem, deve haver uma resposta em algum lugar. Ele está dizendo, deve haver uma resposta em algum lugar. E sendo que os sete mistérios selados de Deus, 7 selos, quantos compreendem isso? Ele faz a pergunta, quantos compreendem isso? Levante suas mãos, deixe-me ver. Eu penso que a maioria deles é congregação nossa. É congregação nossa. Ele estava se referindo ao seu tabernáculo. Tem coisas que nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender, porque não somos americanos. Tem coisas que para nós parece divergir com os americanos, e os americanos divergindo conosco. Mas é questão de cultura e de língua. Diversos lugares ao redor, se não os livros sairão logo sobre o assunto. Os livros sairão logo sobre o assunto. Os livros. Ele não está falando dos DVD, não está falando sobre CD, não está falando sobre tablet. Ele está falando os livros. E quais são os livros que ele está falando? As literaturas. Eu penso que a maioria deles é congregação nossa, da nossa igreja. De diversos lugares ao redor, se não os livros, sairão logo sobre o assunto.
Nós lemos livros, alguns livros, agora vocês se lembram que a voz disse, parágrafo 225, que a voz disse: vá para Tarso. Vocês se lembram da luz? Vocês se lembram da luz mística nos céus? Dos 7 anjos. Vocês lembram da luz mística dos 7 anjos no céu, dos 7 anjos? E da abertura dos 7 selos. Observe o que tem acontecido, e isto é verdade. Agora, avançaremos mais um pouquinho. (266). Agora você crê que isso é a verdade e crê que vem de Deus? Você crê que isto é a verdade e crê que isto vem de Deus? E pela vindicação da sua nuvem e sua mensagem que me trouxe a esta distância, não me levaria Deus lá em cima, não me levaria Deus lá em cima, na montanha, para permitir fazer a mesma coisa? Para permitir a vocês seguirem assim da maneira que estão e não fazer isto mais. Vou repetir para que as pessoas possam entender melhor. Agora você crê que isto é a verdade? Crê? Amém? Que vem de Deus? Você crê que esta mensagem, casamento, divórcio, é a verdade, vem de Deus? Sim. Pela vindicação de sua nuvem, pela vindicação da sua nuvem e sua mensagem que me trouxe a esta distância. Não me levaria Deus lá em cima, não me levaria Deus lá em cima, na montanha, para permitir fazer a mesma coisa? Ele está interrogando. Para permitir a vocês seguirem assim, da maneira que estão. Para prosseguirem assim, da maneira que estão. Como é que você se encontra? Como é que você está? O que você tem feito? Como você tem feito até aqui? Prossiga. Agora, não é porque agora os seus olhos foram abertos, porque agora você teve a visão, a verdadeira revelação, que você vai tentar mudar o quadro. Ao tentar mudar, você vai tornar a coisa pior. Então a ordem de Deus para o irmão Branham era para dizer ao povo: prossiga. Prossiga como estão.
e não fazer isto mais. Prossiga como estão e não fazer isto mais. Já errou? Errou. Já fez? Não tente consertar, mas também não tente continuar fazendo. Ele disse para a mulher pecadora: vai e não peques mais. Mas ele não condenou ela pelos pecados que ela já tinha cometido. Disse: vai e não peques mais. Você já fez? Já? Então não conserte. Fique como está. Agora nós temos os inspetores de qualidade de Deus tentando consertar a mensagem. Aquilo que o irmão Brana não consertou, agora eles têm que consertar. Simplesmente porque o irmão Brana disse: levantará alguém que dará mais luz a isso. Vão com suas esposas e viva em paz. Bom, Brana, mas eu não conhecia a mensagem, eu ainda não era batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ainda não tinha mensagem, sabe, irmão Brana? E eu tive um outro casamento, e a gente se separou, eu e a minha esposa, nós se separamos, ela casou com outro, eu casei com outro, e agora estou há 10 anos, 20 anos, 30 anos com essa que eu estou casado agora. O que eu tenho que fazer? Tem que parar? Tem que desmanchar? Não, o irmão Brana não está aconselhando. O irmão Brana diz: vão com suas esposas e viva em paz. Tentar consertar aquilo que o irmão Brana não consertou. Deus não permitiu o irmão Brana consertar, porque não tinha como consertar. Pois a hora é tardia. Não tem mais como consertar. É tarde. A vinda do Senhor está próxima. Não fique tentando consertar aquilo que foi feito errado lá atrás, porque você vai perder tempo. A vinda do Senhor está próxima e você vai ficar. Não temos tempo para reparar estas coisas. Não temos tempo para reparar essas coisas. Que coisa, irmão Brana? Essas coisas, esses casamentos errados que aconteceu. Nós não temos tempo para consertar isso não. Porque a vinda do Senhor está muito próxima. Vocês nunca mais se atreva a fazer tal coisa novamente. Depois que vocês foram advertidos, depois que vocês foram ensinados, depois que vocês aprenderam como fazer correto, não se atreva a errar mais. Aqui é que está o segredo da coisa. Não para aqueles que erraram antes, mas aqueles que vão errar depois. Eu estou falando só para a minha congregação. Mas se você está casado e Deus me fez testemunha daquilo que aconteceu lá na montanha, para que eu pudesse falar isto. Deus veio e descreveu para ele na montanha. Então, quando ele pregou o casamento e divórcio, não foi um estudo que ele fez, comparando escritura com escritura.
Não. Não foi apanhando um apanhado de Paulo, de Timóteo, de Tito. Não. O próprio Deus desceu naquela coluna de fogo e deu para ele a resposta que ele precisava para casamento e divórcio. Uma revelação sobrenatural, por causa da abertura do sétimo selo. Porque Deus revelou para ele casamento e divórcio no sétimo selo. É porque não podia passar despercebido nenhum mistério da Bíblia depois da abertura do sétimo selo. Tudo teria que ser revelado no sétimo selo. Tudo. E casamento e divórcio era um dos mistérios, dos segredos contidos no sétimo selo. E esta é uma pergunta na palavra de Deus. Deixá-los ir do jeito que eles estão. Deixá-los ir como estão. E nunca mais pecarem. Parágrafo 266 da mensagem Casamento e Divórcio. Eles fizeram errado antes deles conhecerem a verdade. Não impeça-os. Não tente consertá-los. Não tente mudar. Mas deixe eles prosseguir. E eu não penso que o céu seja aquele lugar a respeito do qual minha mãe costumava falar. Eu creio que a igreja tem crescido daquilo. Pensar que isso costumava ser há 100 anos atrás, ou 200, eu penso que os antigos costumavam pensar que todos que morriam subiam ao céu e tinham uma harpa e se assentavam lá nas nuvens e tocava a harpa. Agora ele sabia que lá havia um lugar chamado céu. Porém eles, se isso fosse assim, todos os músicos estariam no nosso meio. Vê você? Mas que nós, porém, isso não é esse tipo de lugar. Não tem nada de tocar harpa de maneira alguma. Eu creio, não creio que a Bíblia ensina isso, mas esta era a concepção que eles tinham antes da plenitude da palavra vir. Então há muitas concepções que nós adquirimos durante todo o tempo, porque nós ainda não tínhamos a plenitude da palavra. E a plenitude da palavra vem para colocar cada ponto e vírgula e reticência no seu lugar. A existência ou na abertura dos 7 selos que estão prometidos para nós nesta era, para que então entendamos. Eu creio que o céu é um lugar real, exatamente como esse lugar aqui é real. Vê? Pois Deus nos
encaminhou em nosso crescimento espiritual nesse lugar. E eu creio que o céu é um lugar tão real como este, onde nós nos assentamos lá, em uma nuvem por toda a eternidade. Nós não vamos arranhar nossas harpas por toda a eternidade, para sempre, mas nós vamos a um lugar real, onde vamos fazer coisas, Então tem que ter um corpo físico para fazer coisas. Vamos viver, nós vamos trabalhar, nós vamos regozijar, nós vamos viver onde teremos vida, uma verdadeira vida eterna. Nós vamos a um céu, um paraíso, exatamente como Adão e Eva. Ponto. Nós vamos a um céu, a um paraíso, exatamente como Adão e Eva. Ponto. Deus toma do pó da terra, cria um sujeito, dá-lhe o nome de Adão. De Adão ele retira Eva. Adão viveu sua vida inteira aqui na terra. Morreu e voltou para a terra. Pois pode para o pó de voltar. Deus não criou Adão em um outro lugar, no céu, acima das nuvens, das estrelas. Deus criou Adão aqui na terra. Ele te criou aqui na terra, Ele nos criou aqui na terra. Por que fala de um céu e um paraíso? Porque aonde está Deus está o céu. Paraíso porque será transformado deste Éden satânico imundo que nós vivemos para um paraíso como era nos dias de Adão. Sem pecado, sem morte, sem tristeza, sem dor, sem doença. Voltaremos ao nosso estado original. Como Adão e Eva trabalhavam lá no jardim do Éden, nós também vamos trabalhar no paraíso. Mas que céu é esse que as pessoas desenham, cria na mente das pessoas, que você vai para o céu, você vai viver eternamente, você não vai mais trabalhar, você não vai mais cansar, você não vai fazer... Não. E vivia e comia e se alegrava no jardim do Éden. Adão trabalhava, vivia, comia e se alegrava no jardim do Éden. Antes que o pecado entrasse, estamos a caminho de volta para lá outra vez. Estamos de volta, no caminho de volta para lá outra vez. Para lá onde? Para o paraíso, para o jardim do Éden. Isso é exatamente de volta. O primeiro Adão, através do pecado, nos tirou para fora, o que nos jogou para fora do paraíso, o que nos tirou do paraíso, o que nos impediu de viver no paraíso, foi o pecado de Adão. Mas uma vez o pecador perdoado, torna-se inocente. Quando o pecado do mundo, agora não é individual mais, mas do mundo, for perdoado, quando a terra for restaurada,
Quando o jardim do Éden for restaurado e voltar a ser o que ele era antes do pecado, nós voltaremos a habitar ele novamente. Não é à toa que naquela visão que o Mombrana teve, ele encontra aquela garotinha de 18 anos. E diz: bom dia, senhorita. Ela disse: olá, papai. Diz: como eu sou seu pai, se nós temos a mesma idade? Ela disse: ó, papai, lá na terra eu era sua pequena Sherry. Aqui nós não temos velhos, nem criança. Temos todos a mesma idade. E ele, sem entender, ela puxou a memória dele: papai, o senhor não se lembra da tua mensagem que o senhor ensinou sobre a imortalidade? Ele disse: claro que eu lembro. Disse: então, é por isso que o senhor está aqui. Ela não estava lá com um par de asa, batendo asa como anjo. Ela não estava lá como uma fumaça. Ela estava lá como uma moça de 18 anos. A sua esposa estava lá do mesmo jeitinho que ela estava aos 22 anos aqui na terra. Lá estava a sua cadeira, lá estava o seu chapéu de pendurado. O segundo Adão, através da justiça, nos traz de volta outra vez. Você está viajando, você deixou a sua família em casa. Aí você sente a necessidade, o desejo de voltar para casa. Por que você está voltando? Porque é de onde você saiu. Por que nós estamos voltando para o jardim do Éden novamente? É porque foi de lá que nós saímos. Ah, fulano morreu, foi para o céu. Mas que céu? Onde está esse céu que essa pessoa morreu e foi para lá? Ela morreu, ela vai para a sepultura. E ela se levantará um dia em um novo corpo. E este novo corpo no qual esta pessoa vai levantar é o corpo que vai levar ele de volta para o paraíso, para o jardim do Éden. Por que Deus teria tão grande trabalho para construir, produzir o jardim do Éden, se não fosse para os seus filhos habitar nele? E nos justifica e nos traz de volta para dentro. Nos justifica e nos traz de volta para dentro. Porque nós fomos jogados para fora. Agora, depois de justificado, ele nos traz de volta para dentro. Como que você costuma falar com as suas crianças quando a noite começa a bater? Ô, fulano, entra para dentro que a mamãe vai fechar a porta. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, pregada em 1965, no parágrafo 158, o profeta diz: então vemos que a luz do entardecer está aqui. A luz do entardecer está aqui. Para quê? Para nos dar luz, para clarear, para mostrar para nós aonde estamos, o que estamos fazendo e quem somos. Não estamos mais em trevas. E o que adianta ter a luz? O que adianta ter a luz se você não possui nenhum olho para ver? Como se ajeitar por aí
O que é a luz do entardecer? O que é, o Mombrana pergunta, o que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. A luz acende para revelar algo. Você vai sair para fora de casa à noite, está tudo escuro lá no quintal, você vai no interruptor, aperta o seu dedo no interruptor, acende a luz lá fora para clarear para você ir no quintal. Para você saber aonde você está pisando. Não é isso correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. Hora que você levanta de noite da cama para ir no banheiro ou para ir na geladeira tomar uma água, você não vai sair andando no escuro. Por mais que você conheça a sua casa, você viva ali dioturnamente, mas você não vai andar na escuridão. Você vai no interruptor, acende a luz para você locomover dentro da sua casa. É para revelar, a luz é para revelar o que é para Malaquias 4 fazer. A luz é para revelar o que é para Malaquias 4 fazer. Vem fazer a mesma coisa. O que era para fazer abertura dos 7 selos. Por quê? Tem coisas que você nunca vai entender, nunca vai compreender, só de ouvir os outros falar. Se você não ler, se você não estudar, se você não examinar aquilo que você está ouvindo, você vai ficar igual um papagaio. Ah, o meu papagaio fala, o seu papagaio não fala. Ele repete o que você fala. 99% dos cristãos, assim chamados cristãos, eles repetem o que eles ouvem os seus líderes falar. Mas eles não têm uma experiência com Deus. Ah, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, o pastor falou aquilo outro. Aí se o pastor errar, todo mundo erra. Estão essas denominações cabaleando neste é para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Se você não tem nenhum olho, qual é a utilidade da sua revelação? O que é esses olhos? Os mensageiros. Se você não tem um mensageiro, para quê? Qual é a utilidade da sua revelação? Ah, Deus me deu a revelação. Mas quem é o seu olho? Qual é o seu olho? Eu preguei uma mensagem em Presidente Prudente há 15 dias atrás, o título da mensagem: a noiva tem a mesma revelação do mensageiro. Como pode nós sermos a noiva do Senhor Jesus Cristo e termos uma revelação contrária, diferente da revelação do nosso mensageiro?
Muitos homens criando seu próprio púlpito, não dependendo da mensagem do irmão Branham para criar o seu púlpito. Ele está criando o seu próprio púlpito particular, independente. Mas o verdadeiro eleito vai se dar conta. Ele fala, opa, alto lá. Strong. Tem que haver olhos primeiro para ver. Tem que ter olhos primeiro para ver. Os 7 olhos. A igreja temos 7 olhos. Cada uma das eras teve um olho de Deus. Não é isso correto, disse o irmão Branham, para revelar Malaquias 4. Revelar São Lucas 17:30. Revelar São João 14:12. Também São João 15:24, 16 e 13. E também revelar Apocalipse 10, do 1 ao 7. A cobertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo. A cobertura do 7º selo e a mensagem do 7º anjo. Para abrir, para revelar quando vier a luz do entardecer. Quando vier a luz do entardecer. Mobrana diz, a Bíblia diz que é uma vergonha para um homem ter cabelos longos, parecidos com uma mulher. Deus fez 2 pactos, um com Adão e o outro com Eva. Deus fez 2 pactos, um com Adão e um com Eva. Não foi o mesmo pacto para os dois. Foi um pacto para um e um pacto para o outro. Ele os vestiu diferentes. Eles são diferentes. Eles sempre têm sido diferentes. Existem 2 pactos por toda a Bíblia. Eu gostaria de pregar sobre o duplo pacto. Uma noite, alguma vez, mostrar-lhes quão diferente é. Isto é tremendo. Isto está mesmo em seus casos de casamento e divórcio. Se você simplesmente conhecesse a verdade sobre aquilo, acertaria tudo. Isso é certo. Tudo certo. Tudo certo outra vez. Agora, enquanto nós estamos seguros, agora venha o farão. Eu o amo. Você necessita do Espírito Santo. Venha, fiquem aqui ao redor, porque Ele primeiro me amou. Querem andar mais perto dele? Venha, faça um compromisso, fiquem ao lado dele e permaneça. Não faria nenhum bem fazer um voto a menos que você o cumpra. Não faria nenhum bem se você
faz-se um voto a menos que você cumpra. Quantos votos nós vemos ser feitos? Quantos tratados nós vemos ser feitos? Quantos acordos nós vemos ser feitos, combinados, e que na hora a pessoa pula para trás? A coisa muda como água para o vinho. Eu já tive muitas experiências da pessoa chegar, tratar, combinar algo comigo e eu descansar naquilo. Aí no outro dia a coisa muda. Aí você perde as suas expectativas, você perde a sua confiança, você deixa de confiar. Eu fui pensar bem, eu vou ter prejuízo. Mas antes de você dar a resposta, antes de você confirmar, por que você confirmou? Agora você arca com o seu prejuízo. Se você for sincero, Deus te recompensará o prejuízo que você teve depois. Mas cumpra o que você prometeu. Não rói a corda, como diz o velho ditado mineiro. Bom, eu tomei prejuízo, mas eu já dei minha palavra. Pronto. Você pode vir fazer seu voto. Deus tem que enchê-lo. Você simplesmente sustente seu voto. Você simplesmente sustente o seu voto. Não é só os votos que nós fazemos na igreja que tem que ser sustentado, tem que ser cumprido. Não. Qualquer voto que nós fazemos, seja onde for, com quem for, a hora que for, tem que ser cumprido. Agora peço aos meus irmãos, ministros, se vocês podem vir ao redor do altar e se porem ao redor destas preciosas pessoas, enquanto oramos, pergunte quais são as suas necessidades, enquanto estamos aqui. Todo mundo, o mais reverente que possa estar. Agora Deus lhes honrará, simplesmente seja bem reverente enquanto esta oração é feita. Você pode vir por este lado, aqui ao redor dessas pessoas que estão aqui em oração. Aí ele canta o hino no madeiro. Nesta mesma mensagem, o profeta nos fala nesta mesma mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra, no parágrafo 162, ele nos diz assim: a cegueira de um morcego, a cegueira de um morcego. Você pode acender uma luz. O morcego tão cego que não poderia voar. Um murcho, coruja, todos esses roedores noturnos e coisas assim, baratas e coisas. Não, porém não podem ver durante o dia. Eles não sabem o que é tudo isso. Eles não podem ver
e a luz do entardecer está se acendendo. Cada parábola, todos os lados que vamos na natureza, na Bíblia, as estátuas que Daniel viu, e o rei naquele dia todos viram, e todas estas coisas, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo nos mostra a posição, a hora em que estamos vivendo. Nenhum outro movimento pode vir depois deste. Ou nenhum outro movimento pode vir depois deste. Houve o movimento da mão. Caridade, Wesley. Houve o movimento da fundação, Lutero. Caridade. Nunca houve um maior. Foi chamado o movimento de Wesley. Eles enviaram missionários. Esses missionários evangelistas, para quem nos acompanha, são a mesma pessoa. Eles enviaram missionários para todo o mundo. Um dos grandes movimentos que foram feitos na era antes desta então. Vem a era pentecostal. Então veio os diferentes dedos. E coisas. A era pentecostal de línguas e nariz e assim por diante. Agora está nos olhos. Que bem faz os olhos, ou faz a luz se aquele olho não está ali para ver? Primeiro tem que haver olhos para ver. E então, quando aquilo chega, ele abre o sétimo selo e revela a luz do entardecer, tomando todos os mistérios que haviam sido escondidos através destas eras da igreja. E agora revelá-los como ele prometeu fazer em Apocalipse capítulo 10, do 1 ao 7. Aqui estamos hoje, solidificados no meio da palavra, e a palavra tem sido revelada para nós através de Jesus Cristo. Então esta é a palavra de Deus. Dedos. Ele fala sobre mãos, ele fala sobre olhos, ele fala sobre mãos e ele fala sobre dedos. Faz assim com a sua mão. Quantos dedos tem a sua mão? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 dedos na mão. A mão é Deus. E essa mão tem 5 dedos, 5 ofícios, 5 mistérios. Agora tem muita gente aí querendo cortar os dedinhos, deixar só 2. Deixar só o profeta e o pastor. O resto tirar tudo fora. Você vai estar em problemas. Você vai entrar em dificuldade. Com certeza você vai. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor. E nós vamos aqui
para os nossos amados irmãos que nos acompanharam. Irmão Sebastião Serafim, irmão Luiz Carlos, Rio de Janeiro, pastor Luiz Carlos, Rio de Janeiro, irmã Vera Floriano, São Carlos, São Paulo. Um abraço para o pastor Luiz Carlos, um abraço, salão para o senhor, família, com toda a família aí. Minha cunhada Creuza Rodrigues da Conceição, Nova Odessa, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês que sempre estão conosco na nossa programação, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Shalom, até a nossa próxima programação.